Olá, meus amigos e amigas internautas, estudantes, evangélicos e amantes da verdade. Sejam bem-vindos ao canal Pare de Ser Enganado. Desta feita, eu trago um assunto bastante quente, mas pode ficar tranquilo ou tranquila aí que você não vai nem sentir a temperatura. A única coisa que poderá esquentar é o lugar onde você está sentada ou sentado ouvindo este áudio. Peço, por favor, que ouça até o fim e, com base nas Escrituras, tenha o prazer de tirar suas próprias conclusões sobre o assunto, cujo tema é: a Bíblia não ensina inferno de fogo. Certamente, você já deve ter ouvido alguém falar sobre o inferno de fogo. A crença de que os pecadores impenitentes e todo aquele que morre alienado de Deus queima no fogo eterno. O que você talvez não saiba é que esta palavra, inferno, não existe nos manuscritos mais antigos e sagrados. É uma espúria. E se você não sabe o que é uma espúria, calma, não corra para o dicionário agora, pois eu vou definir para você. Espúria é nada mais, nada menos que uma corrupção textual. A palavra inferno é de origem latim, infernus. As palavras que se encontram nos idiomas originais são Hades e Seol, que significa sepultura dos mortos. Nada tem a ver com o lugar onde as pessoas são queimadas eternamente. Até porque isso seria uma afronte à inteligência do leitor e pode até fazê-lo pensar que a Bíblia se contradiz, ou então que Deus é contraditório. E para provar isso, vamos ver o que diz as Escrituras? Queira, por favor, me acompanhar na leitura do livro de Eclesiastes, capítulo 9, versículo 5. Eu disse Eclesiastes, capítulo 9, versículo 5, que diz o seguinte, abre aspas, pois os vivos sabem que morrerão, mas os mortos não sabem absolutamente nada, nem têm mais recompensa, porque toda a lembrança deles caiu no esquecimento. Fecha aspas. Bem, você deve estar aí agora querendo me perguntar: o que é que tem a ver esse texto com o leitor pensar que a Bíblia se contradiz ou que Deus é contraditório? É simples. Se você voltar ao texto novamente, verá a seguinte expressão: os mortos não sabem absolutamente nada. Não saber absolutamente nada, diante de um raciocínio lógico, é uma ideia oposta ao estado de alguém que está morto, porém sofrendo no fogo eterno. Notou? Esse é o ponto-chave da questão, que possivelmente levaria o leitor a pensar que trata-se de uma contradição. Agora eu lhe pergunto: se os mortos não sabem absolutamente nada, como podem estar sofrendo tormento eterno? Ou queimando eternamente no fogo? Então, não está morto, mas vivo. Será que você não está vendo que isso é irracional? Não tem lógica e fundamento? Será que você não está percebendo que essa doutrina satânica é uma blasfêmia à palavra de Deus? E também uma ofensa ao nosso Criador e Pai Celestial, Jeová? Olha, o versículo 10 do mesmo capítulo ainda vai mais longe. Diz o seguinte, queira por favor me acompanhar.
Aqui mesmo, na mesma página, aqui no mesmo capítulo, porém o versículo é o 10. Abre aspas. Tudo que a sua mão achar para fazer, faça-o com toda a sua força, pois não há trabalho, nem planejamento, nem conhecimento, nem sabedoria na sepultura. Note que não é o inferno não, a sepultura. Fecha aspas. Agora atente apenas à parte final do versículo. Se não há trabalho, nem planejamento, nem conhecimento, nem sabedoria, etc. Não pode haver nenhuma centelha de vida em quem está sofrendo tormento ou queimando no fogo eterno. O estado de morte não dá a ninguém a possibilidade de estar sentindo alguma coisa, sofrendo alguma coisa. Nem mesmo o calor do próprio corpo sente mais. Que dirás o fogo queimando a pessoa? Olha, alguns dias atrás eu estava pensando comigo sobre o efeito da anestesia. O quanto ela é forte e capaz de deixar qualquer parte do corpo de uma pessoa absolutamente inerte. E, até onde eu sei, para que um paciente tenha uma perna amputada, o profissional desta área de saúde aplica a anestesia no local devido, para que o paciente não tenha que sentir dores terríveis e agonia. Pois, em amputação, corta-se o tecido, bem como o osso em que está o tecido da pessoa. Bem, você deve estar aí agora querendo me perguntar o que isso tem a ver com a doutrina do inferno de fogo. No que diz respeito à doutrina, nada. Porém, desse meu argumento, que parece fugir do assunto, mas não está, farei, vamos por assim dizer, uma analogia entre a anestesia e o fogo. Por exemplo, para que uma pessoa tenha uma perna amputada, é necessário que ela seja anestesiada. Uma vez anestesiada, nada sente enquanto tem a sua perna amputada. Tanto isso é verdade que ainda tem o osso da perna cerrado. Aí eu lhe pergunto, se após a anestesia a pessoa tivesse a perna queimada, sentiria alguma dor? Eu acredito que não. E você, acredita? Bem, agora vem a pergunta que vai lhe dar o que pensar. E talvez refletir mais sobre a incoerência da doutrina do inferno de fogo, com base em Eclesiastes, capítulo 9, versículo 5, versículo 10. Presta bem atenção à pergunta, hein? Se a pessoa anestesiada nada sente enquanto tem a sua perna amputada, porém, estando com vida, como pode uma pessoa estar sofrendo tormento no fogo eterno, estando morta? Para ficar melhor, vou colocar a pergunta dessa seguinte maneira. Se após a anestesia a pessoa não tivesse a perna amputada, mas queimada, sem sentir dor, poderia essa pessoa sentir alguma coisa, tendo todo o seu corpo queimado, estando morta? E visto que somos uma matéria feita de carne e osso, que sentido faz a duração eterna de um fogo numa matéria destrutível? Qual é a lógica que existe nisso? Ah, mas aí alguém poderia dizer, quem está queimando no fogo não é a matéria, mas o espírito. Mentira! Mentira! Balela! A Bíblia diz que o espírito retorna a Deus depois que a pessoa morre. Eu
convido você mais uma vez à leitura da Bíblia. Queira, por favor, me acompanhar no livro de Eclesiastes. Desta feita, o capítulo 12, o versículo 7, que diz o seguinte, abre aspas, então o pó volta à terra de onde veio, e o espírito volta ao verdadeiro Deus que o deu. Fecha aspas. Bem, você leu o texto? Prestou bem atenção? Notou o que diz a parte B do versículo? Eu vou ler novamente. Diz assim, ó. E o espírito vai para o inferno. Não é assim que está na sua Bíblia? Claro que não, né? Claro que não. O espírito volta a Deus. O espírito não vai para o inferno, porque não existe inferno. A Bíblia não ensina isso. E quero até aproveitar para dizer que esse versículo desmonta a doutrina do inferno de fogo. Vamos considerar agora a parte inicial dele, que diz o seguinte, abre aspas, então o pó volta à terra de onde veio. Notou? Aqui diz que a pessoa vai para o inferno ou que a pessoa volta ao pó de onde ela veio? E se a pessoa volta ao pó, isso contradiz a doutrina do inferno de fogo. Adão e Eva cometeram pecado contra Deus, mas em nenhuma passagem do livro de Gênesis sequer diz que eles corriam risco de serem atormentados para sempre. E se tivessem sido condenados ao tormento eterno, não seria justo que eles tivessem sido avisados? Vamos ler mais um texto da Bíblia? Queira, por favor, me acompanhar a leitura do livro de Gênesis, capítulo 3, versículo 19. Eu disse Gênesis, capítulo 3, versículo 19, que diz o seguinte, abre aspas, do suor do teu rosto comerá pão, até que volte ao solo, pois dele foi tirado. Porque você é pó, e ao pó voltará. Fecha aspas. Aí, você prestou bem atenção ao texto? Tem alguma declaração de Deus nesse texto, sentenciando Adão a sofrer tormento eterno no inferno de fogo? Claro que não, né? Em vez disso, Adão foi informado de que voltaria ao pó. Aí eu lhe pergunto, teria sido justo dizer a Adão que ele voltaria ao solo se na verdade iria para o inferno? Ah, mas aí alguém diria, isso foi no tempo de Adão. Aí eu diria, está cometendo 3 grandes erros. Primeiro, de que o inferno nunca existiu, só passou a existir depois. Segundo, de que Deus no passado isentou pecadores do juízo final. Terceiro e último, de que Deus é parcial e injusto. Como assim? Ora, o pecado entrou no mundo foi por intermédio de quem? Adão e Eva. E se foram eles os responsáveis por isso, como é que Deus deixaria isento de condenação o casal de pecadores para condenar os que vieram a existir por meio deles? Isso seria como dizer que Deus é injusto e parcial. Olha, uma pessoa que tem a mente aberta, uma pergunta assim, poderá levá-la a pensar mais sobre o assunto. Não só essa pergunta, como outras que foram feitas aqui anteriormente. E lamento dizer que não demora muito eu chegar à conclusão de que as pessoas que acreditam nesta doutrina satânica, pagã e mentirosa
não deve usar as suas faculdades de raciocínio. Enfim, aqui pausa este assunto no momento. Segue a continuação no próximo áudio ouvido. Muitíssimo obrigado pela sua atenção, por dispor do seu tempo precioso. Um forte abraço e que você tenha um dia maravilhoso. Até a próxima, se Deus quiser. Ah, esqueci uma coisa. Pare de ser enganado.